E a gente conversa agora com o especialista em segurança de aviação, Paulo Licati. Paulo, muito boa tarde para você, bem-vindo e obrigada pela participação. Boa tarde, Renata. Boa tarde, telespectadores. Paulo, toda vez que a gente tem um acidente aéreo, a gente ouve sempre as pessoas falando que a aviação fica mais segura a partir daí, né? Porque há todo um esforço, um desenvolvimento de tecnologias, uma correção de possíveis falhas. Você, como um profissional da área, você vê também um esforço no que diz respeito ao fator humano também? Há um olhar nesse sentido também, porque a gente vê que os levantamentos mostram que boa parte das ocorrências da aviação está relacionada justamente ao fator humano. É verdade, Renata. De 70% a 80% dos acidentes aéreos, eles têm o fator humano no meio, né? Então, quer dizer, a média de 20% aí da parte mecânica, material, né? Então, o ser humano, na verdade, se a gente for pensar, é 100% tá envolvido, né? Porque é o ser humano que inventou, né? Colocou a aeronave para voar, que projeta, que fabrica. A gente está 100% ali integrado no sistema de aviação. Mas, assim, a gente vê, eu como piloto vendo, né, estudioso, né, sobre fadiga na aviação, que as pessoas têm um fascínio muito grande pela máquina, né? É o avião, é o voo, e o ser humano ele ainda é deixado um pouquinho de lado. Isso é verdade, e a gente tem um trabalho assim já há longo tempo procurando valorizar o ser humano nesse meio. Ô Paulo, desde que o acidente aconteceu na sexta-feira, tem circulado um vídeo de um piloto da companhia numa audiência da ANAC em junho e ele estava justamente relatando uma rotina de muita pressão para fazer voos, inclusive fora da escala de trabalho. Claro que a gente não está em nenhum momento já relacionando que isso tem alguma relação direta com o acidente, mas sem dúvida é um fator importante a ser analisado e que deve inclusive ser apurado nas investigações, né? Olha, Renata, o tema que vocês estão trazendo nesse sentido, ele é muito importante ser debatido, né? Porque, é claro, que a gente tem, às vezes, o fator presente e o fator contribuinte, né? São duas coisas que podem estar juntas. O caso aí do gelo. O gelo é fator presente, mas se ele vai ser contribuinte, é outra coisa, né? A fadiga humana, ela também, e é um assunto recente aqui no Brasil, né? Como também faço pesquisas, né, sobre fadiga na aviação, e uma pesquisa que a gente fez na época de 2012, quando estava tendo uma proposta de aumento de jornada de trabalho, a gente percebeu que dos dois grandes acidentes que a gente teve aí do Legacy, com uma aeronave Boeing em cima da selva amazônica e um Airbus lá em Congonhas, eles tinham um bocejo dos pilotos antes do acidente. E isso descandeou deu um alerta para a gente, né? Se a gente está tendo bocejo, o bocejo é fisiológico, poderia ter tido fadiga. Só que nós não tínhamos uma metodologia para investigar isso aqui no país. E isso foi uma oportunidade para a gente startar uma metodologia, né, com um grupo envolvido, um grupo de estudos aí que envolveu as empresas aéreas, o CENIPA, a ANAC, todo mundo participou para a gente poder pelo menos ter uma metodologia de investigação, que até então a gente não tinha, né? E isso foi claro nessas investigações que foram feitas, o bocejo estava presente e o fator médico não deu uma investigação. E aí, a partir daí, a gente conseguiu avançar, até mesmo porque estava tendo uma mudança de lei no Brasil, né, sobre fadiga, sobre regulamentação da aeronauta, mas e eu participava ali no Senado e um dos senadores, ele questionou, né, qual era a estatística de acidente de fadiga aqui no Brasil. Eu falei, não tem, porque a gente carece de uma metodologia. E aí a gente desenvolveu, inclusive no acidente de um candidato a presidente da República em Santos, na queda, a fadiga foi dada como presente, isso consta no relatório, através da fala, voz e linguagem, né? Que para você checar se a fadiga ela é fator presente, né? Só recapitulando, por que a gente está falando isso? Porque às vezes a fadiga ela trabalha com o cognitivo da gente, né? Então
se a gente não percebe o que está acontecendo, ou se você tem uma inação ou então uma demora para perceber alguma coisa, isso pode te levar a uma situação indesejada. Não estou dizendo que foi isso, mas é o que a gente vê nos estudos. Então, por exemplo... Pois não. Inclusive, Paulo, caso aconteça um outro problema, isso pode comprometer o tempo de reação do piloto ali, né? Exatamente, Renata. O tempo de reação de uma pessoa sonolenta, de uma pessoa fatigada, é como se você tivesse embriagado, né? A gente vê leis hoje falando sobre álcool e drogas, mas ninguém fala sobre a fadiga das pessoas. E o tempo de reação de uma pessoa acima de 16 horas acordada, 17 horas acordada, ela já começa a entrar no estado de letargia como se tivesse alcoolizado. A gente vê tanto debate falando sobre álcool e drogas, mas, poxa, as pessoas cansadas e ninguém fala nada. Ô Paulo, só para a gente entender, o que a legislação brasileira fala hoje sobre a jornada de trabalho dos profissionais da aviação? Você acha que seja o caso de reformular o regulamento no que diz respeito a isso, para evitar a fadiga dos pilotos e de outros profissionais? Nossa, pergunta aí caiu como uma luva, Renato, porque na verdade é o seguinte, a gente está discutindo uma nova regulamentação desde 2011, né? E foi exatamente quando a Organização de Aviação Civil Internacional, o qual o Brasil faz parte, é signatário, colocou ao mundo, né, com essa preocupação de fadiga nos acidentes, no histórico de acidentes, que dentro desses 80%, 70% a 80% dos acidentes que envolvem o fator humano, 20%, de 15% a 20% é fadiga, né, o cansaço, essa letargia, esse tempo de reação longo para reagir. Às vezes, como aeronave, as coisas têm que ser rápidas, não dá, você tem que estar num estado de alerta muito bom para entender e tomar uma atitude. Então, começou lá e a grande vedete de tudo isso é você criar base científica, entender a experiência operacional onde nós estamos, né, envolvidos aqui, por exemplo, no nosso país. Então, você tem que entender como é que é a cultura do brasileiro, como é que é a geografia dos aeroportos, como é que é a nossa infraestrutura, tudo isso influencia dentro dessa gestão de risco da fadiga. Não dá para comparar você voar nos Estados Unidos, onde cada 5 minutos você tem um aeroporto com uma pista no mínimo de 3.000 metros, com o Brasil, que a gente, por exemplo, você decola de Manaus, se tiver abaixo dos mínimos para decolar, você não pode nem decolar, porque você não tem nenhuma pista próxima a 1 hora de voo, né, no caso de emergência monomotor. Então, são condições assim que a gente tem que fazer pesquisa aqui no Brasil para saber como é que se comporta o brasileiro, como é que funciona a cultura, o nosso ambiente no Brasil. Não adianta importar uma legislação de outro lugar, porque tem uma série de fatores que influenciam, né, Paulo? Em 2017, teve uma mudança na lei do aeronauta, né? Trouxe alguma mudança significativa de lá para cá? Em quais aspectos que você considera que ela precisa ser atualizada? Olha, teve muitas melhorias. Por exemplo, hoje nós somos limitados a voar 2 madrugadas, né, não mais, porque o pessoal fala, pô, mas só 2, né? É que o nosso horário de trabalho ele é muito variado. Nós somos trabalhadores em turnos com horários variados. Então, você pode trabalhar de madrugada à noite, você não tem um turno que você segue, é sempre variado. Então, isso aí bagunça todo o nosso ciclo circadiano. Então, isso foi uma melhoria muito grande, né? Depois, dentro da lei, a lei rígida, ela coloca uns limites muito grandes para as empresas aéreas. E se a empresa apresentar um gerenciamento de risco de fadiga dentro, né, da sua organização, ela pode ter um limite maior, que é o que a gente tem hoje. E para casos especiais, pode ter um sistema de gerenciamento de risco de fadiga que você pode extrapolar esses limites para atender um voo específico. Mas aí tem que comprovar que é tão seguro quanto a legislação. Só que tem um detalhe aí, Renata. A Organização de Aviação Civil Internacional, ela diz que, primeiro, nenhum país pode copiar regras de outro. Você pode copiar o framework, né, a estrutura da regra, mas não o miolo, porque você tem que entender como é que funciona cada país, tudo isso que a gente conversou. E a base científica ela tem que ser construída dentro do país. Então, o que é base científica? É você entender se você voa leste-oeste, se você voa norte-sul, qual é o tempo necessário de descanso para você se recuperar,
qual é o máximo de jornada que você pode fazer em determinadas horas, mas tudo isso, em determinados horários, mas tudo isso tem que ter um estudo científico, não pode ser simplesmente copiar a Austrália, copiar Estados Unidos, somar e dividir por 2 e dizer que tem uma regulamentação legal. Isso aí é um avanço que a gente precisa ter no Brasil, é uma cobrança que a gente está fazendo para a ANAC, né? E, inclusive, esse comandante que falou na audiência pública, né, foi uma audiência pública para reformular o que está errado já, né? Olha só como é que nós estamos. Então, é um alerta que a gente deixa aqui para a Agência Nacional de Aviação Civil e alertar toda a comunidade aeronáutica que a gente está passando por isso, sim. A gente está passando uma transição e precisamos nos resguardar com os devidos estudos científicos para colocar essas limitações. Eu creio que isso vai ser um grande start para outras profissões também que trabalham em turno, que tenham essa base científica, saber qual é a limitação humana, né? Hoje a gente fala tanto do avião, do gelo, quanto pode ter de gelo e tal, mas e o ser humano, qual é o limite? E a gente precisa estabelecer usando a ciência. Você estava explicando aí sobre a causa do acidente e o fator presente analisado. Essa informação, ainda mais depois dessa discussão, desse pronunciamento desse comandante durante a audiência da ANAC, você acredita então que possivelmente vai ter uma apuração nesse sentido também, né? A respeito da fadiga, da escala de trabalho dos profissionais que estavam envolvidos nesse voo também. Sim, com certeza é praxe do CENIPA, né, fazer essa avaliação. Ele vai pegar a regra que ele tem, vai ver se a tripulação estava descansada, se estava cumprindo as regras. E existem, fora isso, existem algumas perguntas que se faz, né? Qual era o histórico de sono das últimas 72 horas do piloto? Qual era o tempo de vigília que ele estava, quanto tempo ele estava acordado? Se ultrapassou fusos horários, não é o caso aqui, mas no voo internacional, né? Como é que foi a carga de trabalho, né? Se tinha evidência de alguma coisa pesada ali acontecendo que estava exigindo o cognitivo dos pilotos, né? Enfim, e com isso depois eles têm que cruzar. Vamos supor, se uma dessas perguntas ela for sim, o investigador-chefe ele pode cair para a metodologia completa da fadiga, que aí são coisas mais detalhadas. E ele tem que cruzar também com um fator físico, fisiológico, né? Nós não temos câmera hoje na cabine, é proibido, né, por lei, você ter câmera para ver como é que estavam os pilotos, o que eles estavam fazendo ali. Mas você tem uma coisa interessante que é a fala, a voz e a linguagem, né? E que você pode cruzar se a fala e voz apresentava algumas diferenças ali. Quando como a gente falou, né, quando uma pessoa está cansada, ela apresenta os mesmos sinais de uma pessoa embriagada, a fala é a mesma coisa. Então, você pode ver que quando você está conversando cansado, quando a gente está cansado, a nossa fala ela sai mais lenta, a gente confunde as letras, e isso a fonoaudiologia forense tem como identificar. Tá certo, Paulo. A gente, é claro, vai ficar aqui esperando que logo tudo seja apurado, né, o quanto antes, e caso seja comprovado algo nesse sentido, que da mesma forma como se olha para o desenvolvimento da tecnologia para diminuir as falhas da máquina, como você mesmo trouxe, que também se olhe para o fator humano, né? Para os profissionais que estão por trás operando, fazendo tudo acontecer, que sem dúvida é o mais importante. Obrigada, viu, Paulo, pelas informações e pela participação aqui com a gente.